Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Tia Lininha espera que vocês estejam realizando todas as atividades propostas com muito capricho e dedicação, pois hoje nós vamos ter mais uma aula online, ok? Vejam só, ontem foi quarta-feira, não foi mesmo? Se ontem foi quarta-feira, que dia da semana é hoje? Isso mesmo, hoje é quinta-feira e a data de hoje é 30 de abril de 2020. Ó. Estamos encerrando o mês de abril e amanhã daremos início a um novo mês, o mês de maio. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade àquilo que nós começamos a trabalhar na aula anterior. Lembram que nós iniciamos o trabalho com medidas de comprimento? Pois bem, hoje nós iremos dar continuidade a esse trabalho, a esse conteúdo. Vamos lá! Na aulinha de ontem, nós vimos que para medir comprimentos, nós podemos utilizar diversas estratégias, não foi? Entre essas estratégias estão o uso das medidas arbitrárias, como por exemplo, a polegada, o palmo da mão, os passos, a jarda, a braçada, são medidas arbitrárias. Vocês ainda lembram por que é que elas são medidas arbitrárias? Isso mesmo, elas são medidas arbitrárias porque elas não possuem um tamanho padrão. Dependendo do tamanho da parte do corpo de cada pessoa, nós vamos encontrar, ao medir alguma coisa, não é? Utilizando essas medidas, vamos encontrar medidas diferentes. Então, o mais adequado para medir comprimentos é utilizar o que mesmo, hein? Isso mesmo, devemos fazer uso então de instrumentos de medidas precisas, ou seja, aquele instrumento que eu utilizo para medir que não irá variar de tamanho. A medida encontrada será igual. Que instrumentos de medidas de comprimento são esses? A régua, como nós vimos, a fita métrica, que é um instrumento de medida utilizado pela costureira para a realização de seu trabalho, a trena, o metro articulado, são instrumentos de medidas precisas. Por quê? Porque as medidas elas não serão diferentes, elas não irão variar, como acontece quando fazemos usos das medidas arbitrárias. O metro, que é representado pela letrinha M minúscula, corresponde à unidade base padrão para medir comprimentos, ok? Em 1 metro, nós vamos ter 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Aí, dando continuidade, ó, nós vamos ter que nem todo comprimento de algum objeto poderá ser medido pelo metro, ok? Porque se observarmos a nossa volta, nós vamos encontrar objetos que possuem um comprimento grande, outros que possuem um comprimento menor, e aqueles objetos que possuem um comprimento menor, quando nós realizarmos a medição, nós vamos encontrar uma unidade menor do que 1 metro, porque tem coisas que não possuem 100 centímetros. Lembrem que em 1 metro nós temos 100 centímetros. Então, qual é a unidade que eu vou utilizar? Ou qual a unidade que eu vou encontrar ao estar medindo coisas menores
que 1 metro, coisas que possuem um tamanho menor do que 1 metro. Eu vou encontrar, então, ó, a unidade que corresponde ao centímetro, que é representado pelas letrinhas C e M. Vamos observar aqui, ó. Aqui em minha mão, eu tenho uma linha que possui o tamanho de 1 metro. Então, isso tudo aqui, ó, isso aqui corresponde a 1 metro. Deixa a tia mostrar com mais precisão a vocês. Essa linha de barbante aqui, ela tem a medida de 1 metro. Vocês concordam comigo que nem todas as coisas possuem esse tamanho? Por isso que, para medirmos coisas que são menores do que essa medida aí, ó, do que 1 metro, nós vamos utilizar, não é como unidade de medida, o centímetro. Vamos seguir adiante. Agora vou mostrar a vocês alguns objetos e vocês irão me responder se esses objetos eles serão medidos em metro ou em centímetros, ok? E o porquê. Vamos lá. Aqui tem esse objeto aqui, isso aqui é uma caneta, não é? Vocês acham que essa caneta aqui corresponde ao tamanho de 1 metro que tia mostrou a vocês? De maneira alguma. Se esse objeto aqui possui um tamanho menor do que 1 metro, logo nós iremos medi-lo utilizando os centímetros. A mesma coisa acontece com esse outro objeto aqui, ó. Olha só, isso aqui é um livro. Se eu quero medir o comprimento desse livro aqui, eu também vou utilizar para medi-lo uma unidade de medida diferente do metro, já que esse material aqui, o comprimento dele, não possui o tamanho de 1 metro. Ele possui um tamanho o quê? Menor. Logo, a unidade de medida que eu vou utilizar para encontrar o comprimento desse livro será o centímetro. Vocês já sabem que quando nós queremos medir o comprimento de alguma coisa que é menor do que 1 metro, nós utilizamos então o centímetro. Só que nós vamos ter coisas menores do que o centímetro. Logo, se eu for medir alguma coisa e aquele objeto ele for muito pequeno, menor do que o centímetro, eu vou encontrar a medida de comprimento dele por meio de uma outra unidade, que é uma unidade menor do que o centímetro, que é o milímetro, que é representado matematicamente pelas letrinhas M e M, as duas minúsculas, ok? O que é que eu vou medir, tia, usando o milímetro? Eu vou medir objetos que possuem tamanhos bem, pequenos, como, por exemplo, um parafuso. Olha só como ele é pequeno. Então, para medir esse objeto aqui, o parafuso, não é? Eu vou utilizar como unidade uma unidade menor do que o centímetro, que é o milímetro, ok? Além de unidades menores que o metro, como o centímetro e o milímetro, eu vou ter também unidades maiores do que o metro. Por exemplo, se eu quero saber qual é a distância da nossa cidade, Lagoa de Itaenga, até o Recife. Eita, tia, vai dar uma medida muito grande, não vai? Vai! E para medir essa distância,
eu vou utilizar uma unidade maior do que o metro, que é o quilômetro, que será representado pelas letrinhas km. Logo, o quilômetro é uma unidade de medida de comprimento maior do que o metro. E quando é que eu vou estar utilizando essa unidade, tia? Quando nós estivermos medindo comprimentos de coisas muito grandes. Quando estivermos nos referindo, por exemplo, a distâncias, ok? Então, vamos lá, ó. Recapitulando. O metro é a unidade base de medida padrão para o comprimento. Além do metro, que eu utilizo para medir coisas médias, não é? Como, por exemplo, o comprimento de 1/4, a largura de 1/4, o comprimento de uma sala, a altura de uma pessoa. Eu posso medir utilizando o metro. Quando eu tenho objetos pequenos, eu já não vou mais utilizar o metro para medir, já que aquela coisa possui um comprimento menor do que o metro. Eu vou utilizar, então, o centímetro, que é uma unidade de medida menor do que o metro. E, além do centímetro, eu vou ter também o milímetro, que é menor do que o metro e é menor do que o centímetro. E eu vou estar utilizando essa medida para medir coisas muito pequenas. E, além dessas unidades menores, lembrem-se que nós vamos ter uma unidade maior do que o metro, que é o quilômetro, que nós estaremos utilizando essa unidade de medida para medir coisas muito grandes, como, por exemplo, distâncias. Deixa eu ver se vocês estão entendendo e estão compreendendo o que eu estou querendo passar para vocês. Eu vou escrever aqui alguns valores, certo? E vou fazer alguns questionamentos para vocês. Vejam só, que eu tenho o seguinte, ó. Vamos fazer a leitura disso aqui, que eu tenho representado o quê? 2 quilômetros. Lembrem que km corresponde a quilômetros. E aqui abaixo eu tenho 3 centímetros. Aí eu vou perguntar a vocês, qual dessas duas informações aqui corresponde a um comprimento maior? 2 quilômetros ou 3 centímetros? E por quê? Pensaram direitinho? Responderam muito bem. Então, vamos lá ver quem foi que acertou e ver quem foi que errou. Vejam só, acertou quem respondeu que 2 quilômetros é maior do que 3 centímetros. Oxente, tia, mas só que o 2, ele é menor do que o 3. E como é que 2 quilômetros é maior que 3 centímetros? Porque aqui, ó, além de olharmos para o número, nós devemos também olhar para as unidades. Lembra que tia falou para vocês que o quilômetro é maior do que o metro e maior do que o centímetro? Logo, 2 quilômetros, essa medida aqui, é maior do que 3 centímetros. Porque em 2 quilômetros, nós vamos ter o quê? 2.000 metros. Isso mesmo. E 3 centímetros corresponde a metro aqui? De maneira nenhuma, já que o centímetro é uma unidade de medida menor do que o metro. Vamos para um outro agora? Vamos lá. Continuando, nós temos... Agora eu tenho... Vamos lá. Eu tenho aqui
Agora, 30 quilômetros e 32 metros. Qual dessas medidas aqui é maior? 32 quilômetros ou 32 metros? E aí? Acertou quem respondeu que 30 quilômetros é maior do que 32 metros, ok? Lembrem-se que aqui, ó, para fazermos essa comparação, nós devemos, além de observar, além de olhar para o valor numérico, para o número, nós devemos também olhar para as unidades. O quilômetro, ele é maior do que o metro, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem para o WhatsApp de Tia Leninha, que Tia Leninha tira todas as dúvidas de vocês. Vamos agora seguir adiante. Se em vez dessa informação aqui, eu tivesse agora essa outra informação aqui, ó. Eu tenho agora 64 metros, 24 metros. A unidade de medida aqui, ela é igual. Logo, quem é maior? 64 metros ou 24 metros? Claro, não é? Que se a unidade de medida, elas são iguais, eu vou observar o que aqui, ó? O valor do número maior. 64 é maior do que 24. Logo, 64 metros é maior do que 24 metros. Agora que vocês já sabem quais são as unidades de medida de comprimento, vocês irão pegar o livro de vocês de matemática e vocês irão abrir na página 65, ok? Nessa página aqui, ó. E vocês irão responder que questões dessa página? Vocês irão responder apenas a questão 7. E para realizar essa atividade, vocês irão precisar de uma régua de 30 centímetros. Como essa minha aqui, que possui 30 centímetros. A de vocês deve também ter esse mesmo tamanho. Usando a régua, meça alguns objetos. Aqui na atividade tem da sua sala, que no caso seria a sala de aula. Só que como infelizmente não estamos na sala de aula, vocês vão poder medir alguns objetos que vocês têm aí em casa, ok? Lembrando que se a régua possui 30 centímetros, vocês vão ter que medir objetos, não é? Pequenos, objetos cuja unidade de medida seja o centímetro e não maior do que ele. Aí vejam só, vocês irão medir aí e irão anotar nas respectivas colunas da tabela. Quais foram os objetos que vocês mediram que possuem menos de 5 centímetros? Quais os objetos que vocês mediram com mais de 10 centímetros e menos de 15 centímetros? E quais os objetos que vocês mediram que possuem mais de 20 centímetros e menos de 30 centímetros? Vocês irão fazer essas medições, lembrando que para medir, eu devo posicionar o meu instrumento de medida, que no caso será a régua, de modo que ela fique reta sobre o objeto, e eu devo começar a medição a partir do número 0. Posicionar o objeto de modo que o 0 aqui, ó, fique lá no início do objeto, certo? E até onde a minha régua chegar, corresponde ao comprimento daquele objeto, ok? Seguindo, nós vamos ter também, na página 66, vocês irão estar realizando a questão 8. Vocês irão medir com a régua o tamanho dessas linhas aqui
e irão escrever em cima delas a medida encontrada por vocês ao realizar a medição, ok? Façam com bastante atenção essa atividade. Um grande beijo e até a aulinha de amanhã.